Na minha casa não tinha livros. Livro não era uma coisa muito interessante lá em casa, não. Minha conexão com o livro é... livro é uma coisa meio chata, assim, meio ruim. Tem muito disso, né? Da criança que fala assim, pô, é uma obrigação, É, né? exato. E como tirar esse estigma? E aí teve algum momento que isso mudou? Em que fase da vida? Mas aí foi na vida adulta. Perfeito. Na vida adulta. Depois de trabalhar num estúdio de ilustração e nós ilustrávamos livros infantis. De tanto ler, eu falei, acho que eu tô gostando disso daqui. Eu lembro de um dia olhar pros meus desenhos e falar, cara, desenhista não é um emprego. Isso aqui é só um sonho, não é um emprego. E lembro de ter minha pasta de desenhos e pegar e jogar tudo fora. Então eu não tenho nenhum desenho da minha infância. E aí surgiu uma oportunidade de fazer um teste num estúdio de ilustração. E eu lembro disso. Eu lembro de ser uma pessoa muito tímida em tudo, mas notar que aquele teste era a chance da minha vida. De ficar ligando pro dono do estúdio. E se eu nunca mais ver ele, ele não vai ficar com raiva de mim. Então eu vou ficar ligando até... Todo dia eu ligava e falei, e aí, aquele teste lá, você acha que deu certo? E aí, acho que de tanto eu ficar... Ele falou, tá bom, vem trabalhar com a gente. Uau, que legal. São aqueles momentos da vida assim, valeu a pena ter enchido o saco. Nossa. Ter cara de pau, insistido. Exato. Como é que foi a sensação de ganhar o Jabuti? Bom, em plena pandemia, né? Eu tava em casa, ok. Eu lembro de estar sozinho em casa. Era um final de ano, meu filho tava se apresentando na escola, assim, apresentação de final de ano. Queria ter ido ver, mas falei, hoje é o Jabuti, o pai precisa ficar em casa. E eu lembro de estar sozinho em casa, assim, no apartamento, esperando. Tenso. Aí quando o cara falou que era carona, eu falei, caraca, eu não sabia com quem celebrar porque eu tava sozinho em casa. Eu liguei pra minha esposa e falei, eu venci, traz uma pizza. Olá, eu sou Marcela Levi, sou advogada, mãe de gêmeos e tenho um perfil no Instagram chamado Mãe Lê Pra Mim, onde eu reúno os livros que eu leio para meus filhos e eu explico por que a gente gosta deles. E esse aqui é o podcast Conversas em Capítulos, um podcast que fala sobre literatura infantil. E hoje eu estou com um convidado muito ilustre, Guilherme Casten, ele é ilustrador e autor de livros infantis. É um prazer receber você aqui no nosso podcast. E a minha primeira pergunta para você, começando do começo, é como que foi a sua infância? Se livros faziam parte da sua infância, na sua casa, seus pais liam para você ou liam para eles? Como é que era? Marcela, obrigado pelo convite, primeiro. Não, na minha casa não tinha livros, assim, não era... Tinha alguma coisa do meu pai, assim, meu pai era um cara que gostava um pouco mais de ficção científica, lembro de alguns livros dele, assim, até encontrei alguns livros no carro, assim, mas livro não era uma coisa muito interessante lá em casa, não. Minha conexão com o livro livro é uma coisa meio chata, assim, meio ruim, sabe? Tem que ler pra escola Tem muito disso, né? Da criança que fala assim, pô, é uma obrigação, né? Exato. E como tirar esse estigma? E foi isso pra mim, né? Ou você tem que ler porque a escola tá mandando você ler e tá te ensinando como ser um bom cidadão, entendeu? Perfeito. Então eu não conectava aquilo com diversão. E nós não tínhamos a cultura do livro em casa, né? Outras coisas nós tínhamos, mas cultura do livro não. E você, desses livros que você leu na escola, guardou algum na memória afetiva? Nada? Não tenho, assim, de livros ilustrados especificamente, não. Eu lembro de um livro mais tarde que eu tentei, assim, então eu fui uma pessoa que se esforçou para gostar. Eu lembro de ter lido o início de Os Três Mosqueteiros umas 10 vezes, assim, de tentar pegar na escola e tal, e ia, mas não ia, sabe? Sim. E aí isso. teve algum momento que isso mudou? Em que fase da vida? Mas aí foi na vida adulta. Perfeito. Na vida adulta. Depois de trabalhar num estúdio de ilustração e nós ilustrávamos livros infantis. Começou por aí. Eu fui obrigado a ler livro infantil, entendeu? Entendi. Aí, de tanto ler, eu falei, cara, acho que eu tô gostando disso daqui. Aí comecei a me apaixonar muito pelo livro, o projeto, assim, ilustrações que contam uma história junto com um texto. Eu falei, cara, isso aqui é demais. E comecei a gostar dos textos. Aí me peguei me tornando um leitor. Mas comecei como adulto a partir de livros infantis. Perfeito. Então, são via ilustração. Então, seu primeiro Via trabalho ilustração. nesse mundo foi como Porque ilustrador? eu gostava muito de ilustrar. As minhas lembranças, as minhas memórias de criança são desenhando. Sempre desenhando. Legal. E aí você decidiu, falou assim, isso vai ser uma carreira. Em que momento? Desde a faculdade? Assim, existe o sonho, né? Eu sempre quis ser desenhista na Disney, de pequeno, sabe? Um dia eu vou ser desenhista lá na Disney, trabalhar com animação e tal. Depois, quando eu fui trabalhar, eu sempre desenhando, consegui esse emprego e tal, e achei que ali era o meu caminho. Algumas coisas mudaram, assim, eu vou voltar um pouquinho no tempo. Por favor. Eu sempre gostei, na adolescência continuei desenhando, mas as coisas mudaram um pouquinho, você pensa em outras coisas, quer viver outras coisas, eu deixei um pouco de lado. Acontece um caso, meu pai morreu quando eu tinha 15 anos. Então, eu como filho mais velho, eu precisava ajudar a pagar as contas em casa.
E aí fui procurar emprego, né? 15, 16 anos. Eu lembro de um dia olhar para meus desenhos e falar, cara, desenhista não é um emprego. Isso aqui é só um sonho, não é um emprego. E lembro de ter minha pasta de desenhos e pegar e jogar tudo fora. Então eu não tenho nenhum desenho da minha infância. Porque E você conversou com a sua mãe sobre isso? Foi uma decisão que veio de você? Eu não lembro, assim. Eu acho que nós estávamos muito... Era um momento de não sonhar muito. Sim. Era um momento muito pragmático, assim. Eu precisava sobreviver, né? Num momento de luto. E aí, a fase negra da minha vida foi que eu fui trabalhar na contabilidade, me formei como técnico contábil. Hoje eu não suporto números, posso entendeu? imaginar. Entendeu? Eu não sei fazer meu imposto de renda sozinho, eu não sei fazer isso. Mas aquilo ajudou a pagar as contas de casa e tal. Então, e aí surgiu uma oportunidade de mostrar fazer um teste num estúdio de ilustração, que é esse que eu comentei, que era de um amigo de uma prima minha e tal. E eu fui lá e eu lembro disso. Eu lembro de ser uma pessoa muito tímida em tudo, mas notar que aquele teste era a chance da minha vida. Eu tinha, sei lá, 18 anos, eu acho. 18, 19. E de ficar ligando pro dono do estúdio e falar... Eu falei, cara, esse cara não... Se eu nunca mais ver ele, ele não vai ficar com raiva de mim. Então eu vou ficar ligando até... Todo dia eu ligava e falei, e aí, aquele teste lá, você acha que deu certo? E aí, acho que de tanto eu ficar no ouvido dele, ele falou, tá bom, vem trabalhar com a gente. Perfeito. E lá eu trabalhei quase 9 anos. Uau, que legal. São aqueles momentos da vida, assim, valeu a pena ter enchido o saco. Nossa. Ter cara de pau, insistido. Exato. Eu sou muito tímido, como eu falei, assim. Não gosto de invadir. Mas eu falei, cara, é a minha chance. É a minha chance de mudar de vida, sabe? Legal. Porque eu não queria continuar trabalhando... Eu tava vendo um caminho futuro na contabilidade, nos números e tal. Eu falei, mas eu não vou ser feliz. Eu sabia que eu não ia ser feliz, mas ia trazer dinheiro para casa. Sim. Falei, mas eu preciso mudar. E eu lembro, assim, de falar pra minha mãe, olha, mesmo que ele ofereça um salário menor, eu vou aceitar. Perfeito. E ela te apoiou? Ela apoiou. Nós sabíamos que nós tínhamos contas pra pagar, Sim. mas ela falou, tá bom, vai. E eu lembro quando ele falou do salário, assim, era quase 2 vezes mais do que eu ganhava. Eu lembro de olhar por dentro, falar assim, por dentro eu gritava, falava, é isso! E por fora eu falei, tá bom, eu aceito, entendeu? Fingiu que tava cool. Exato. E eu acho que se ganha dinheiro trabalhando com ilustração. Sim, que espetáculo. E aí foi esse início. E ele fazia ilustração para várias coisas, não só para livros. Assim, o nosso cliente principal fazia livros infantis, assim, distribuía para o Brasil todo. Então era muito contos de Green, Andersen, Fábulas de Esopo, esses livros mais simples, assim, mas era isso que nós fazíamos. Você se lembra o primeiro livro publicado que você ilustrou? Que eu ilustrei assinado por mim como ilustrador? Sim, porque faz muito pouco tempo, né? Perfeito. Relativo, são 2011, que foi o Manhê, que eu ilustrei pro William Brenneman. Foi a partir do concurso que eu venci, e o prêmio do concurso é ilustrar um livro para Brink Book. Que legal. Com o texto do William Brenneman. Que e legal. Aí nós... ilustrei, foi o primeiro livro. Até tive chance de reilustrar esse livro ano retrasado. Já tava um pouco... Que ele republicou. Ele saiu da Brink Book, foi pra Moderna, o livro. Perfeito. Então na Moderna eu reilustrei o livro. Perfeito. É uma coisa muito interessante de fazer. Eu fiz 2 vezes isso, foi muito legal. E são quantas obras desde então, assim, desde esse primeiro? Ilustradas, assim, para outros escritores, dá umas 40, uns 40 livros. E aí escritos por mim, até o momento, são 8 livros. Perfeito. Em que momento você decidiu que, vou escrever o meu próprio livro? Quando eu comecei a notar que eu tava querendo mudar a história dos outros escritores. Eu falei, cara, não vai dar certo isso. Você vai brigar com o outro pessoal e... Falei, eu preciso escrever as minhas próprias histórias. Perfeito. E aí eu fui tentando, e até que surgiu o Carona, que foi o primeiro livro. Perfeito. E nessa dinâmica com o autor, é muito diferente dependendo de quem é o autor? As pessoas dão abertura ou não para você mudar o rumo da história? Muda muito. Assim. Existe uma diferença muito grande entre eu sendo o escritor do livro. Sim. E ilustrando para outros. Já é um abismo, assim. Eu não sei explicar o que, mas... existe. Não tô dizendo que um é bom que o outro é ruim, assim.
Mas aí entre escritores, existe, por exemplo, eu falei do Ilan, né? Nós nos tornamos amigos depois disso, a gente tem quase 20 obras juntos. Que legal. A relação já é diferente. A gente se conversa, nem tá falando sobre livro, a gente se conversa. Então, quando ele vem com uma ideia, ele sempre foi muito de, Guilherme, é que o texto, mas eu tô pensando nisso, pra ilustração e tal, o que você acha? E aí a gente discute muito, eu coloco a minha ideia e falo, não, tá ótimo isso aí. É uma delícia a troca, né? Porque muito você legal, tá vendo muito de outro legal. ponto de vista, uma mesma situação. Ao passo que tem horas que eu gosto de entender o que o escritor quer. Por exemplo, quando eu ilustro para editoras inglesas, eu trabalho muito com editoras inglesas. Eles já vêm quase assim, tem que ser isso, isso, isso e aquilo. E tem uma hora que eu falo, tá fácil, porque eu não preciso nem pensar nisso. Entendi, tá aqui. entendi. Talvez eu nem goste da ideia, mas falo, tá Sim. aqui. Então existe essa troca, mas eu tenho muita liberdade de criar o que eu penso, assim, e tem livros que eu trabalho que eu nem converso com o escritor, é direto com o editor e pronto. Tem uns que eu troco ideia. Perfeito. Então E como que você conseguiu chegar nos mercados internacionais? Deixa eu tentar lembrar o início, assim, disso. Mas foi por conta dos meus livros sendo publicados lá fora, né? Então eu tenho uma agente literária que... Uma história muito legal de contar, talvez do jeito que eu conheci ela, mas ela oferece os meus livros... porque os livros que eu faço, eles são meus, né? Eu publico, eu vendo os direitos para as editoras aqui no Brasil ou lá fora venderem. Então eu tenho esse produto e aí ela leva para as editoras. E aí editoras acabam assim, gostei desse livro, e para um próximo livro eles têm um escritor, um texto lá e falam, o cara que fez esse livro aqui talvez possa ilustrar. Então começou assim. Entendi. Começou a ser então assim, não é pela sua ilustração sozinha, mas sim pela sua obra que você chegou. Que eu cheguei. Que legal. Que eu cheguei, Entendi. Assim, foi dessa forma, mas eu acho que algumas coisas aconteceram de eu livrar portfólio para editores, né? E avisar minha gente, falar, mandei para esse pessoal aqui. Tá bom, vou conversar com eles e tal. E surgiram livros a partir disso. Mas Perfeito. basicamente foi porque eu trabalho muito com as mesmas editoras com as quais eu publico os meus livros, assim. Perfeito. Então a gente tem essa parceria, né? Perfeito, muito legal. Eu queria que você apresentasse pra gente uma escolha assim de 5 desses livros que você ou ilustrou ou foi da sua autoria também, que você queria trazer pra gente, explicar um pouco de onde veio a ideia, o que você queria com o livro, se te surpreendeu o sucesso que o livro fez ou como foi recebido pelo público. Contar um pouquinho pra gente. 5 livros, você falou? Por favor. Tá. Então, eu tenho 8 livros, né? É difícil falar, assim, os que eu mais gosto. Eu acho que tem uns que tem histórias... pós-publicação que tem histórias mais interessantes, assim, né? Vou falar do primeiro, que eu acho que, assim, que é o que fez a mudança na minha vida, que é o Carona, né? O Carona eu escrevi em 2017 e eu lembro de enviar para a Companhia das Letras e eles falaram, tá super legal, mas a gente consegue publicar daqui a 2 anos. Esse problema tem um time, né? Quando eu publiquei meu primeiro livro, lembro que eu mandei, falei assim, me liga daqui a 2 anos. Eu falei, mas como assim? Porque há 2 anos meu filho já vai ter um velho, eu quero ler agora para ele. Em 2 anos. E eu falei, tá, eu gosto muito da editora, eu falei, eu aceito. Afinal das contas, foi publicado 3 anos depois, foi em 2020 foi publicado. Isso porque eles já tinham um line-up de livros que eles queriam publicar? Então, assim, eu nunca perguntei, mas provavelmente tinha uma fila, né, de livros a serem publicados e tal. Mas eu sempre quis publicar livro lá fora. Eu tinha esse interesse, assim, se os autores lá fora publicam aqui dentro, por que eu não posso publicar lá fora? Sim. Sabe? Isso sempre foi um questionamento. Por que a gente não vê tantos autores brasileiros publicando lá fora? Acho que a gente tem qualidade para isso. Com certeza. E aí é um mundo a ser desbravado, né? E a companhia comprou os direitos aqui, ao passo que a editora, a minha agente, vendeu o livro em francês. Uau. E ele foi publicado em 2018. Então o primeiro livro que eu escrevi, ele foi publicado primeiro na França e depois no Brasil. Timing, né, que das legal. coisas. E assim, quando é publicado fora, você tem que ir lá fazer algum marketing, evento? Não, a editora gostaria de ser obrigado a ir lá fora a publicar, divulgar, mas não, assim, acontece lá fora. Sim. As coisas às vezes acontecem em silêncio, não vê muita coisa acontecendo, assim, porque é um mar de gente, né? Você tá aqui no Brasil, você tem outros autores, você trabalha e tal, você tem um mercado
grande que você conhece. Agora lá fora é imenso. Imenso. Você é só mais uma pessoa tentando aparecer, entendeu? Sim. Então foi isso. Mas o Carona, ele me, assim, muita gente voltou os olhares pro meu trabalho a partir do Carona, assim, porque viram um frescor, assim, muita gente comentou, usou essa palavra, assim, de frescor na ilustração, tanto aqui como lá fora. E aí eu acabei ganhando um Jabuti, né, um prêmio de Espetacular. Jabuti. Então, De primeira, o maravilhoso. primeiro livro, Um assim. arraso. Claro, eu tenho claro. um background de outros livros que eu ilustrei, né? Então tem muito disso, muito exercício Sim. até chegar ali. Sim. Mas aí o Carona era o meu livro, assim, eu acho que eu despendi muito tempo em cima do que eu queria fazer, né? Sim, que maravilhoso. Como é que foi a sensação de ganhar o Jabuti? Bom, em plena pandemia, né? Eu tava em casa, ok. eu lembro de estar sozinho em casa, era um final de ano, meu filho tava se apresentando na escola, assim, apresentação de final de ano, eu queria ter ido ver, mas falei, ó, hoje é o Jabuti, o pai precisa ficar em casa. E eu lembro de estar sozinho em casa, assim, no apartamento, esperando. Tenso. Aí quando o cara falou que era Carona, eu falei, caraca, eu não sabia com quem celebrar porque eu tava sozinho em casa. Aí eu lembro de minha esposa chegar em... Não, eu liguei pra minha esposa e falei, eu venci, traz uma pizza. Aí vieram ver minha esposa, meus filhos, vieram um casal de amigos com os filhos também, assim, meu sogro e minha sogra. 10h30 da noite a gente tava celebrando, delícia. assim, foi muito legal. E o prêmio realmente você não sabe antes da hora, você descobre no momento que é anunciado. Na hora, exato. Que emoção. Foi E isso, um momento... imagino que muito importante pra você na sua carreira. Muito, né? Eu não sei como é que o Jabuti é visto lá fora, né? Um prêmio Jabuti, o que é um prêmio Jabuti? Não sei, eu não sei te dizer, não tô diminuindo o prêmio. Mas aqui no Brasil é muito forte, né? Tem um prêmio Jabuti, né? Sim. Então, assim, o Carona tem isso, assim, tem essa... E um livro foi publicado em 11 línguas. Uau! Né? E aí 11 línguas você espalha para muitos países, né? Você vai em inglês, tá? Mas tem nos Estados Unidos, no Canadá, na África do Sul já mandaram fotos, na Austrália já mandaram foto do livro. Isso deve ser muito legal, né? Receber feedback de pessoas ao redor do mundo muito totalmente legal, muito legal. Longe. E o livro é realmente maneiro. Eu tenho uma história com ele. Eu viajei com um casal num carnaval, meus filhos tinham 1 ano. E a gente viajou e o casal de amigos, o filho, tinha o livro. Ok. E meus filhos pegaram e levaram pro nosso quarto e a gente ficou a viagem toda lendo ele. E levamos pra casa. Eu assim, olha, a gente tem que devolver pro amigo. Eles não queriam devolver. Que é muito bom o livro. E pra bebê, especialmente, eu acho que pega, assim, né? Tem uma coisa assim que bate na criança. Mas é interessante, porque é um livro para leitores iniciantes, né? E tem muita criança muito pequena, 2 anos. Eu recebi esses vídeos de crianças de 2 anos... com texto decorado, sim, sabe? É sabia explicar. Então, sei lá, você não sabe onde chega. Sim. Para as crianças que chegam. Mas é muito legal ver esse feedback. Isso é muito legal, porque você não sabe, né, como é que o público vai receber, né? Você tem a ideia na sua cabeça. Não sabe. Muito bacana. E acho que o segundo livro é o A. O A também, por conta do meu desafio de criar um tipo de ilustração diferente. Eu fiz um livro todo com recortes digitais. Eu primeiro comecei com um manual. Falei, vou recortar aqui. Mas não durou, acho que 2 minutos. Falei, isso vai cansar demais. Não. Vou pro computador. Fiz recorde digital. Foi a primeira vez que você usou o computador ou você já usava o computador? Eu sempre usei. Tá. Assim, ele tem algumas texturas, os livros têm o Manhã, o primeiro que eu fiz, tem traço, lápis e tal. Mas eu sempre usei muito o computador. E hoje, basicamente, uso só o computador. Perfeito. Né? Isso você aprendeu trabalhando... Trabalhando nesse estúdio, Perfeito. usei Photoshop e tal, e até hoje, desde, sei lá, 18 anos até hoje. Perfeito. Trabalhando. E deve ter evoluído a tecnologia, imagino. Evoluiu. Eu notei que eu não evoluo tanto quanto eu tenho umas fórmulas muito antigas, assim, de fazer, mas natural, né? Sim. Mas... E também é a sua identidade, né? Assim, você bate o olho no livro, você sabe que é um livro seu. Tem isso também, assim, né? A minha forma de fazer e tal. Mas aí o A eu fui, assim, tem a minha cara, mas é um estilo diferente de criar ilustração, né? Com elementos já prontos e tal. E aí o A, eu lembro que eu mandei uma imagem pra minha agente, e ela falou, nossa, isso aqui tá muito diferente tudo. Tá muito incrível, continua. Eu não sei onde vai dar isso, porque ela chamava de um estilo meio, chama de artsy, é uma parada meio... Sim. Meio artista, que os artistas gostam, mas tem um pouco do público infantil querendo isso também, então ele tá num lugar meio estranho. E aí ele acabou ganhando um prêmio em Bratislava, né? O BIB, ele ganhou um Golden Play, que é uma placa, assim, e ganhou o Pinwheel na China. Que que aí eu acabei viajando. Eu ganhei em 2019 e aí em 2020. Aí em 2020 o mundo parou. Sim.
China em especial. Na China. Eu falei, cara, início. perdi essa viagem. E aí, em 2023, eu viajei pra Bolonha e conheci o pessoal da feira de Xangai. Eles falaram, não, tá de pé. Nós vamos convidar você pra esse ano. Uau, E aí como eu- foi a experiência? Ah, foi demais. A China é incrível. Linda, 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 assim. Uma comida estranhamente saborosa. Sim, eu já fui à China. Eu tive picante. um pouco de dificuldade com a comida. Ah, Não me identifiquei tanto, Eu, mas... eu sempre fui um cara meio chato pra comida. Eu fui aprendendo, fui melhorando quando adulto. E eu me propus pra essa viagem, falei, eu vou experimentar de tudo. E ninguém me ofereceu nada tão estranho, a não ser carne de pombo, que eu Sim. achei estranho. Sim, Mas no mais, sim, eu achei tudo muito que gostoso. legal. muito E você achou as gostoso. pessoas te receberam bem? Estavam calorosas? Cara, a China é. Eu não tenho noção das coisas. Mas os lugares onde eu ia numa escola, cara, 300, 500 crianças, assim, te abraçando e tal. Muito Já legal. tinha estudado os livros nas escolas. Assinei mais de 1000 livros, Uau, que legal. sabe? E distribuindo para as escolas. Que emoção. Foi muito legal. Aí eu não sei o quanto do trabalho da editora, de divulgar, o quanto Sim. eles me conhecem. Mas o pessoal já conhecia meu trabalho lá nos lugares onde eu fui, sabe? Sim, que Foi legal. muito legal. Mas para estar elegível a esses prêmios internacionais, a sua agente que fez esse trabalho, como funciona exatamente? Não, os prêmios eu nunca dependi da minha gente pra enviar meu trabalho pra prêmios, assim, né? Perfeito. Sempre eu fui fazendo, tem um prêmio lá, vou mandar e Você tal. sempre olha o mundo todo, fala, olha, onde eu posso me... Onde eu acho Tá. que se encaixa meu trabalho, meu livro e tal, né? Legal. Então, acontece. Aconteceu agora, recentemente, do livro do Você é um Monstro ganhar um prêmio na Inglaterra. E é um prêmio em que, eu não sei, a editora também não explicou se eles escreveram um livro ou foi uma solicitação do próprio prêmio de chamar esses livros, que eles eram uma lista de 10 livros. Do mundo todo? A maioria dos livros são ingleses. Ah, perfeito. Os escritores são ingleses. Perfeito. Tinha alguém lá que eu acho que era da África do Sul, não sei dizer exatamente. Posso estar falando besteira, mas eu sei que eu sou do Brasil. Eu sei que eu tava lá. E tinha, assim, tipo, por exemplo, tinha um escritor que eu gosto muito em inglês, que é o Michael Rosen, que é um Sim. clássico, ele tava concorrendo também. Uau! E aí, depois dos 10, eram 5, um shortlist de 5. Aham. Continuavam esses escritores lá. Espetáculo. E eu? Espetáculo. Só que quem escolhia os livros, o livro vencedor, eram as famílias dessas bibliotecas públicas, famílias e crianças. Uau. Então, o livro mais solicitado e utilizado e locado, não sei, era o livro vencedor. Então, não Poxa. tinha um júri. Então esse é o prêmio mais legal, né? Que é o público Exato. Então, assim, aí foi da editora me avisar desse prêmio, né? mesmo. Muito legal. E também a emoção na hora de receber. É demais, né? Demais, incrível. Delícia. Fico imaginando, tipo, a cena do Oscar, assim, né? Quando a pessoa ganha o Oscar. Tem a coisa triste que é tudo online, né? Você tava lá, assim, a pessoa... você é o vencedor. Eu falei, yes. Pra quem eu... Pra quem eu vou abraçar. Exato. Quem eu abraço, né? Muito legal. É. Então você já falou de 3 livros. Não, eu falei do Falou Ar, do de Carona. 2. O Monstro foi apenas um comentário. O Monstro, eu acho que tem disso também, Sim. assim, tem essa história por trás, assim, acho. O Monstro tem uma história muito linda, assim, de escolas, assim, de crianças se identificarem com o livro por serem crianças diferentes, assim. Uau, E que o livro legal. não tinha essa intenção. Eu sempre faço meus livros pensando na diversão, na brincadeira. Eu não tenho essa coisa do livro com moral, porque eu não gostava de livro com moral. Perfeito. E eu penso no livro, ele precisa ser essa coisa de... O livro precisa... eu olho para meus livros, eu olho para essa imagem. Sabe aquela armadilha de urso que pega? Ele precisa ser isso na criança, assim. Sim. Cara, peguei e a criança precisa de, sei lá, gostou daquilo. Sim, então ela vai para outros. fica vidrado, colou e... Para crianças que não gostam de ler, entendeu? Eu acho que eu faço para esse. Eu faço para esse Guilherme que criança. Entendi, que legal. E aí, mas é natural isso, meu. Não é, sei lá, não é uma... eu quero fazer... Tem que ser esse público. Não é uma agenda, Não, assim, não é uma agenda. Perfeito. E aí E o Monstro tem disso, assim. Já era um livro pra criança brincar e eu já tive histórias muito bonitas com esse. Que assim, legal. sabe? E as pessoas te escrevem, te mandam mensagem pelo Instagram? Ou... Muitas de tudo, assim. Mas, especificamente em escolas, assim, se ouve algumas coisas muito legais, assim, né? Que bacana. Eu acho que... Eu falei 3, é difícil falar só de 5, mas um dos livros, eu acho que é esse último que eu fiz em parceria com o Ilan, que se chama Cabo de Guerra, pela Editora Moderna, porque é uma coisa diferente, né? Eu e o Ilan escrevemos juntos, a gente discutiu a história juntos, assim, sabe? Foi muito legal esse processo.
Acho que eu acho, e é um livro que tem uma conversa por trás, assim, sobre o ser humano brigar por coisas bobas, assim, a gente cria guerras por conta de coisas bobas, sabe? Sim, Mas tem uma brincadeira junto, né? sim. Mas assim, o processo de criação, acho que ele foi muito legal. Que bacana. Né? A gente gravou, a gente tem a gravação da criação do livro. Que legal. Sabe, a gente tinha um start, uma gênese ali, e a gente falou, ó, a gente vai se ligar, fazer uma videochamada, e a gente vai gravar e nós vamos pensar nesse livro. A gente tem 2 horas de gravação e a gente bateu o martelo no livro. Espetacular. Foi muito legal. E pra muito quem legal. se interessa por esse mundo, quer escrever também, é uma E aí, preciosidade. e a partir desse livro, a gente criou um curso na plataforma doméstica, especificamente sobre esse livro. Uau, onde a gente legal. conta o processo de criação do livro, assim. Então, Que legal. a gente tem essas coisas que você não vê. Sabe os Beatles gravando o Let It Be, de ver o Paul McCartney lá gravando e pensando nas ideias? Eu e o Will, a gente tem isso gravado na nossa... Poxa, é muito super legal. Super muito legal. E muito raro ter isso, né? Exato, Ninguém tem essa ideia de né? filmar nesse momento. E foi muito legal, porque a gente não sabia se ia bater o martelo ou não, mas a gente bateu o martelo naquele vídeo, sabe? Que delícia. Terminamos em 2 horas. Tinha meses já de conversas, assim, pré-conversas. Sim. Aí a gente chegou na conversa e falou, a gente tem isso, pra onde a gente vai? Sim. A gente foi muito longe a partir daquilo, né? Que legal. E aí o 5º livro, eu tô no 5º, eu acho que é o Ramon Fellini, que é o meu último, não sei se é meu último ou penúltimo livro aqui no Brasil, que é um livro que eu gosto demais, assim, do humor dele. Você sabe que eu também gosto, né? Que eu te mandei mensagem sobre ele, eu vou contar aqui que vale a pena. Então essa é uma história, né, de um gato que tá fingindo ou não. Exato, ou não. Um gato ou barra cachorro, né, que tá investigando o sumiço de um peixe, de um menininho. E aí eu trouxe o livro pra casa, li pro meu filho. E quando acabou, ele falou 2 coisas. Primeiro, ele falou assim: mãe, o tema da minha festa de 6 anos vai ser Ramon Fellini. Assim, adorei, é um espetáculo. E você consegue falar com esse escritor? E eu falei: olha, eu não conheço ele, mas posso mandar uma mensagem e tal. Então, mãe, fala, porque eu acho assim: esse é um bom livro pra ser livro de coleção. De tão bom que ele é. E aí foi bonitinho, eu saindo de casa hoje de manhã. Falei: filho, tô indo falar com o autor do Ramon. Ele: mãe, então fala pra ele, quando ele fizer a coleção, pra ele escrever na lombada os números. Olha, porque às vezes tem demais. coleção que não escreve e a gente tem que lembrar qual é a ordem dos livros. Que Falei: demais. vou dizer pra ele. Então foi muito legal. E sobre esse, a gente teve uma conversa, acho que uma reflexão interessante. Você acabou de falar, né, que você não faz o livro pensando na moral do livro, né? E eu vi que uma pessoa mandou uma mensagem pra você a respeito do livro. Sim. Dizendo: pô, mas eu achei que esse livro, qual a moral dele? Você tá ensinando uma coisa deturpada pro meu filho, né, de enganar o outro e tal. Enfim, o que você responde a isso? Eu lembro que... Porque pra mim o humor tá nisso, assim, das bobagens que a gente acredita às vezes, sabe? Era uma história simples, eu não penso muito. Eu penso na página, não na página, sei lá, 40. Eu falo, aqui tá a minha história. Não vou muito além disso, eu me divirto com aquilo. E quando saiu o livro, eu fiquei um pouco de receio. Falei, como é que o pessoal vai receber isso? Sim. E primeiro feedback que eu tive foi esse, assim, o cara tá ensinando as crianças a serem mentirosas. Cara, aquilo me pegou, eu falei, não é isso. Não é, eu nunca quis, sabe? A verdade é uma coisa muito cara na minha casa. A gente falou, a gente não mente aqui em casa, não tem uma mentira pequena, nem uma grande. Pra se safar de uma coisinha, não vai dar pra sair hoje porque eu vou fazer... Não, é verdade, sabe? Mas a gente pode rir das bobagens. Sim. E eu falei, por que a gente não consegue rir? Por que a gente tem que ter moral? Por que o adulto tem que ter um livro que tem que ensinar alguma coisa? É por isso que tem um monte de Guilherme no mundo que nunca gostou de ler. Porque o pai fica buzinando, tem 6. E nunca aprendeu a ler o livro por prazer, né? Sim. E eu acho também, tem uma coisa assim, que é você... todo mundo tem falhas, todo mundo fará uma mentira na vida, todo mundo vai ter falar uma coisa que depois se arrepende de fazer. E você viver através da literatura faz parte, né? E é a maravilha da literatura, você se ver no lugar. Olha a esperteza desse cara, assim. Não sei se eu faria isso, mas eu poderia fazer, né? Assim, a criança ter esse em nenhum momento eu tô dizendo que tem que ser assim, né? Eu olho pra criança como olho pro menino do livro. Eu falo, cara, tem hora que a gente acredita em umas coisas assim que não faz sentido. Sim. E assim, acho que existem livros para tudo, né? Livros para ensinar, livros com uma lição de moral. Que eu tenho livros lá em casa que eu converso com os meus filhos sobre isso. São livros mais fáceis de ensinar alguma coisa, né? Que tem algum ensinamento e tal, assim, já na cara, na ideia. E existe espaço para isso, mas os meus livros, eu acho que eles são feitos pra gente rir.
e pra gente... Porque o que me interessa, no final das contas, eu gosto do livro, mas o que me interessa é eu tô com meu filho conversando. Entendeu? O livro saiu, eu tô com ele aqui ainda. Às vezes a conversa termina terminamos boa noite e tal. Mas a gente riu junto, a gente tava junto olhando no olho. O pai ou a mãe pararam e largaram o celular para ir conversar com a criança, entendeu? Sim. Eu acho que esse momento é mágico. Mágico. Pra mim... Porque a criança precisa disso. Total. Conexão. Ela não precisa do celular ou sei lá... É fácil a gente colocar a criança na tela, sei lá, a gente vai falar a tela com o inimigo do livro, né? Mas dos pais não terem espaço e quando tem esse tempo falar assim, não, então eu preciso ensinar, agora vou ensinar ele a ser um... Não, cara, vamos rir junto. Exato. Vamos fazer besteira junto, sabe? E acho que minhas histórias são pra isso. E aí foi interessante, porque quando eu comentei isso, aquele post que eu postei, eu já tinha feito esse post há muito tempo atrás. Eu falei, não vou soltar, não sei, não é hora de soltar ainda e tal. E depois quando eu soltei, veio esse... acho que foi ali que a gente se conheceu. Foi naqueles dias. E muita gente veio me dar feedback, falando, não, a história é isso. E ao mesmo tempo que existem as pessoas que falam mal da história, que, né, o Guilherme quer ensinar a mentir. Existe o outro time que fala assim, não, esse pessoal tá errado. Falei, cara, a gente não precisa brigar. Sim. Tá aí a gente se diverte, entendeu? E depois uma coisa, você fazer uma obra que tá fazendo as pessoas terem vontade, necessidade de falar, mexeu com elas em algum momento. Não foi uma coisa que passou batido, uma coisa que mexeu profundamente nas pessoas. E eu gosto demais do livro, assim, eu tenho muito feedback muito bacana. E assim, eu lembro que quando eu fiz, a minha agente falou, Guilherme, esse livro é muito legal, mas esquece lançar em mercados mais conservadores. Por exemplo, o americano, ou mercado inglês, mas o mercado americano é mais difícil, bem mais difícil. O primeiro mercado que comprou o livro, o mercado americano. É mesmo? Vai sair agora em inglês. Eu falei, cara, eu não consigo entender as coisas. Não consigo entender. Então, não sei, eu faço pra me divertir. Eu já notei isso. Guilherme, não pode pensar muito. Você tem que curtir tá em você. Ideias. E é o tipo de livro que acaba de ler e dá vontade de ler de novo, né? Assim, deixa eu ver onde eu tava... O que eu não prestei atenção na primeira leitura. Tem umas piadinhas prontas, bobas ali, e fala assim, cara, mas eu rio nessas coisas, entendeu? É muito bom. E você falou de conexão com seu filho e tal. Você tem quantos filhos? Tem 2 filhos. Tem 2 filhos. Como é que é o processo com eles? Assim, você, quando tem uma ideia de um livro, testa com eles ou não? Lê ao final? Fica ansioso de que eles vão achar do livro? Fico. Mas eles conhecem o livro muito na hora do texto. Ou na hora do storyboard que eu faço. Porque eu não consigo explicar minhas histórias só no texto. Eu geralmente faço uns rabiscos e falo, aqui vai ser assim. Então eles entendem disso. Eu chamo eles pra ler. Ou às vezes estou conversando com a minha esposa, eles estão ali por perto e tal. Eles ouvem. Então, assim, eles convivem muito esse processo de criação do livro. Legal. Então, quando eles... Eu não tenho essa coisa de, terminei o livro, vamos ler. Sempre tem isso. Mas eles já não estão mais na expectativa de, uau, isso é novo. Não, eles viram. Então, tem horas que eles... Porque eu trabalho em casa. Então, eles vão lá no estúdio e falam, pai, você tá nesse livro aqui ainda? Sabe? Então, demora, né, para criar um... Então, eles vivem isso. Eu passei por um momento, uma fase... Uma experiência interessante. Quando eu lancei o livro do Monstro, o livro chegou pra mim em casa, assim, e eu abri ele, assim, e aí me deu um medo, porque o livro do Monstro, ele conversa com o leitor, e se o leitor não entender que o monstro está interagindo com ele, minha história acabou, estragou. E eu lembro de mostrar, eu falei, cara, eu não li com os meus filhos esse livro, o final dele. Eu chamei meu filho mais novo, Vicente tá com 7 anos, falei, Vicente, senta aqui no colo do pai, a gente vai ter que ler um livro agora. E eu falei, cara, é agora. Vou ver se deu certo ou não. Eu tava morrendo de medo, eu lembro de estar com medo. E ele já consegue ele mesmo ler? Já consegue, aham. Na época, eu já conseguia ler também. Eu comecei a ler assim, aí o monstro falou assim, você é um monstro? Aí ele falou assim, não. Perfeito. Falei, a mágica mas aconteceu. Então me mostre a sua cauda longa e pontuda. Ele falava, não, eu não tenho cauda. Eu falei, cara, tá dando certo. Que bonitinho. Terminou assim, ele, uau, e eu falei, cara, acho que deu certo. Sabe, então... Que delícia. Maravilhoso. Muito bom. Uma pergunta, você tem uma maneira como você se organiza? Assim, olha, eu quero produzir X obras por ano, vou organizar meu dia assim, ou as ideias vão vindo e é uma coisa mais... Um processo mais caótico ou um processo mais organizado? Eu me organizo. Um dia depois a coisa bagunçou toda, entendeu? Entendi. Mas eu não tenho assim de, quero fazer tantas obras assim por ano. Eu tenho uma intenção de fazer 2 obras minhas por ano.
livros meus. E aí eu preenchi outros espaços com outros livros que vão aparecendo, surgindo de editoras que me pedem e tal, né? Escritores que me pedem. Acho que 2 tá legal, mas eu não sei quando a ideia vem. Entendeu? A ideia vem assim e... Tá, o que eu faço com isso agora? Cara, não tenho tempo pra pensar nessa história agora. Eu preciso... Então, às vezes eu deixo um pouco, mas tem hora que eu falo, não, eu preciso... isso tá muito latente em mim, eu preciso pensar nessa ideia. Perfeito. Eu tenho duas histórias que já estão escritas, né, no momento, mas estão escritas há muitos meses. E tá na gaveta esperando o Eu momento. tô desesperado pra começar esse livro, mas assim, surgiram oportunidades de outras histórias, de outros escritores que eu penso assim, isso aqui vai ser legal pro mercado, Sim. isso aqui vai ser interessante pra ser descoberto em tal lugar, eu vou aceitar essa proposta, sabe? Legal. Então eu acabo aceitando algumas coisas e vou empurrando um pouco pro desespero da minha gente, né? Porque eu falo, não, Guilherme, não dá mais. Porque geralmente eu preciso apresentar livros pra Bolonha e pra Frankfurt, que acontecem em março e acontecem em outubro, Tá. né? Então... Você tem que publicar ele antes da data da feira pra levar o livro lá. Não publicar, eu posso ter o projeto pronto, né? Sei lá, o texto, um storyboard, umas 2, 3 páginas e a capa, pelo menos para mostrar alguma coisa. E nesse meio tempo que minha gente tá na feira, eu já tô terminando ele, entendeu? Para mostrar o produto. Tá. Sabe? A Feira de Bolonha, então, tem editoras do mundo todo e a gente vai apresentando o trabalho para possíveis editoras que queiram publicar. Então ela tem 1 milhão de reuniões em 2, 3 dias, assim. Entendi. Né? Você mesmo vai ou normalmente é ela que vai? Ela que vai. Ela tem um stand dela e ela apresenta, né? Eu fui na feira de 2023, fui conhecer muitos editores que haviam publicado meus livros, mas eu não conhecia. Então é muito legal ter essa conversa. Super legal. E notei que a gente se conhecer e fazer uma boa amizade acabou gerando compra de outros livros meus, assim, sabe? Imagina. Me conhecer e falar, pá, esse cara é legal e tal. Acho que eles devem dizer isso, que esse cara é legal e tal. Mas não, isso, assim, porque formar uma amizade, monta o né? laço, né? E... A gente conversa por e-mail e tal, então assim, legal. existe esse caminho. Legal. Esse ano eu não fui, achei que não tinha necessidade de eu ir tão cedo, porque eu não tinha um livro novo para apresentar, mas pretendo ano que vem levar esses livros. É uma vontade, é um sonho meu ir, acho que deve ser uma experiência muito legal. Demais. É um mundo imenso, né? Exato. Assim, possibilidade. E tá todo mundo lá. Não estão só os livros, mas as pessoas estão lá. Sim. É muito legal. Sim, conhecer as pessoas, muito legal. E você vê, então, a gente falou um pouquinho dessa diferença já dos mercados, né? Então, a gente falou, aqui os Estados Unidos é mais conservador, depois você viu que na prática não é. Tem muita diferença nos mercados de como as coisas são vendidas e apresentadas? Aqui ainda é um mercado pequeno em comparação com o mercado, sei lá, dos Estados Unidos? Em números de vendas, sim, né? Brasil ele é um país continental imenso, mas as vendas são muito poucas. Muito poucas em relação aos Estados Unidos. Eu tenho pouca coisa nos Estados Unidos, assim, então não dá pra dizer, não conheço muito. Ainda é incipiente o meu trabalho lá, mas ele tá se formando. Daqui a uns 2 anos você me convida de novo, a gente conversa, eu vou entender mais. Perfeito. Mas sim, o Brasil, assim, ele é infelizmente, ele é pequeno, né? Você pega países bem menores, a primeira tiragem é muito parecida, sabe? 2.000, 3.000 livros. Sim. Primeira tiragem, que não é uma coisa tão grande. Sim. Mas eu acho que... eu não consigo dizer muito de números, assim, pra você, mas eu sei de temas, assim, às vezes, sabe? Os Estados Unidos e... A Inglaterra é mais ousada, assim, mas os Estados Unidos tem coisas que não passam, assim, sabe? Umas coisas... Porque a Inglaterra tem um humor inglês, né? Que é um meio irônico, então, assim. Eu gosto muito desse humor, sim, assim, né? Mas já os Estados Unidos é muito cuidadoso, zeloso e tal, assim. Sim. Mas, por exemplo, todos os meus livros são lançados na China, mas não do Monstro. Olha. Porque, segundo minha agente, né, ela tem uma co-agente na Ásia, livro de Monstro não é muito bem aceito lá. Mesmo? E eu não sabia. Aí você faz o livro e você fala assim, e agora? Entendeu? Perdi um mercadão, né? Um mercado enorme. Então, é difícil de entender. Sim. Sabe? Mas... E as vendas aqui no Brasil, a maioria é para escola, assim, quando vende em quantidade, para o governo? Em quantidade, sim. Quantidade, daí editais, vendas escolares, né? A venda em livraria, ela é muito menor. Né? Muito então, menor. sua meta sempre é entrar nesses programas de governo e tal, ou não necessariamente? Não, assim... porque, né, existe um montante e tal de livros que é vendido, ao passo que os livros são vendidos com preço muito baixo. Entendi. Entendeu? Tem essa diferença Tem relevante. essa diferença. Então, assim, os royalties que aparecem, a quantidade é muito maior.
Mas em unidade é muito pequena. Entendi. Né? Mas livrarias é muito legal porque é uma venda constante, né? Você sempre tá lá aparecendo. Sim. Essas vendas para governo são pontuais e tal. Sim, né? entendi. Queria fazer uma pergunta bem profunda. Você já falou um pouco sobre isso, mas assim, se você tivesse que escolher qual é o maior assim, legado que você deixa, assim, que as pessoas mais vão tirar dos livros que você produz, diversão seria a palavra? Diversão, diversão. E um momento de conexão né, na família, assim. Que legal. Eu sempre digo isso, divirta-se. Essa é a minha ideia para os livros que eu escrevo, né? Sim. É para ter esse momento de diversão. Eu não... Meus livros nunca, acho que não devem ser lidos sozinhos. Perfeito. Assim. Eles têm que ter gente ao redor. Perfeito. Pra gente conversar, pra gente se olhar, pra gente rir. Que delícia. Você falando agora me lembrou do livro da canção também, né? Que é disso. É muito legal, porque é conexão pura, né? Assim, os laços entre as pessoas. E o canção, ele precisa de um adulto junto pra explicar, porque senão as crianças não vão entender essas tem muitas referências. Sim. E aí ele veio de uma experiência pessoal sua, relação. Mas é muito interessante essa história, porque assim, uma canção foi meio que uma solicitação minha, assim, eu preciso escrever uma história. Tô sem história nova, preciso fazer. O que eu vou fazer? E aí, eu lembro de uma noite de sexta-feira, assim, tava minha esposa em casa, eu falei, Bea, me ajuda a escrever uma história, eu preciso pensar em alguma coisa. E ela faz alguma coisa com arte? Nada? Ela me ajuda. ela ajuda no estúdio, ela me ajuda a solicitar relatórios, a fazer pagamento. Eu não sei o que a gente paga lá em casa, ela faz os pagamentos, entendeu? Toda a administração dela. Mas eu gosto muito dela, assim, do olhar dela, assim, de crítica para as minhas coisas, assim. Então ela é um bom balanço para mim. Mas eu lembro, assim, de estar ouvindo música e ficar pensando e lendo livros, assim, nessa noite. Muito atípica, não acontece isso. Acho que foi uma vez que aconteceu. Ela dormiu no sofá e eu fiquei, cara... Eu ouvindo música, eu falei, cara, música tem muito a ver com meu pai e tal. Gosto muito de música. Falei, eu vou fazer uma história de um menino que escreve música e, assim, o que a música é capaz de fazer com a gente... E eu fiquei nessa coisa do menino escrevendo vivendo essa coisa. O menino tá no apartamento dele, ouvindo música muito alto e incomoda, mas pra onde a música leva tal, e tá incomodando os vizinhos. E eu não lembro se a ideia era um metrô ou não depois, porque ele acabou virando um metrô. Sim. Mas tinha alguma coisa assim. Mandei a história pra minha agente. E ela falou assim, olha, a ideia é legal. Assim, não foi um uau, foi assim, é legal. Okay. Mas tem uma coisa. O teu público... é um público infantil. Eles não vão se relacionar muito com esse adolescente, esse jovem. Acho que seria legal ter uma criança aqui e ter um pai junto, talvez. Quando ela falou isso, eu falei, cara, é a minha história. E ela eu não falei do meu background com ela, do meu pai e tal. Eu só falei disso, assim. Eu falei, cara, ela cantou a bola, ela entendeu a minha história sem eu mesmo entender a minha história. Que legal. Eu falei, Veronique, que é a minha agente, falei, é isso. Aí eu mudei e falei, os pai e filho estão juntos aqui. Perfeito. E eu começo a contar esses artistas, são artistas que eu aprendi a ouvir com meu pai. Que sabe? Lindo. Então, no final do livro tem uma foto minha com meu pai e tal, assim, que eu dedico a ele. Então foi muito, muito estranho e interessante. E um processo emocionante pra você, imagina, né? Muito. De voltar, assim, fazer essa trip down memory lane, e tem assim, uma lembrar coisa, de tudo. Tem uma página nesse livro que é uma cena que ela saiu, era uma cena assim que tinha um show do YouTube, que eu gosto, YouTube, eu aprendi a ouvir meu pai gostava muito, eu gosto. E eu falei que essa cena tá muito estranha, não tá fazendo... E mandei pra um amigo, que ele é um crítico musical, Ricardo Alexandre, um baita crítico musical, assim. Ele falou, cara, eu acho que tem umas coisas aí que a música tá muito assim mas o que a música faz dentro da gente, lá dentro, no fundo. E tem uma cena nesse livro que tá um menino procurando um cachorro, ele tá triste procurando um cachorro. E eu falei, cara, é outra parte da minha vida que eu esqueci, porque eu lembro que eu tinha um cachorro, é uma história triste, mas esse cachorrinho morreu por minha culpa, né, ele era muito pequenininho, eu pisei nele, ele passou no meio das minhas pernas. E aquele dia, eu acho que da minha vida, acho que foi o pior dia da minha vida. Sim. Eu lembro que eu tinha uma prova, eu tava no quinto ano, quarto. Eu tinha uma prova, era uma prova muito importante pra mim. Eu faltei aula, porque eu chorava muito. Eu lembro de chorar. Você tinha quantos anos? Uns 10 anos, eu acho. Eu lembro bobagem, mas eu lembro de bater com a cabeça na parede e falar assim, não pode. Minha mãe me cuidando. Voltar no tempo, assim, que era o que meu cachorrinho, assim, era a minha paixão. E eu lembro de uma música.
Tinha uma música que era uma banda chamada Air Supply. Poucos anos atrás eu fui lembrar a música chamava Goodbye. Uau! Eu lembro dessa música, e eu lembro que era a música que a gente tava ouvindo muito lá em casa. E eu passei a odiar aquela música, porque ela me conectava com aquele dia. Falei, caralho, que a música é capaz. Ela é capaz de mexer com a gente, de criar momentos de prazer, de emoção, de lembrar paixões. Mas ela conecta momentos que são tristes, e às vezes você briga com ela, e anos depois você tem que se reconciliar com aquela música e tal. Hoje eu gosto dessa música, acho legal. Perfeito, tal. perfeito. Mas realmente é impressionante o E poder eu que a falei, música tem. cara, Sim. tá a minha história. Na minha história eu mudo, né? Meu cachorro não morre, ele Sim. aparece no final com o menino e tal. Mas Perfeito. é isso, assim, tem pinceladas da minha vida naquela história, né? Muito lindo, muito lindo. E esse negócio, eu percebo agora, assim, né, lendo para meus filhos, como eu acabo vivendo novamente a minha infância, né? Traz toda a memória, então é muito o que você está falando, Isso, né? Você isso. viver novamente de um outro olhar, mas é muito boa a nostalgia. Pra gente encerrar, eu queria que você me apresentasse 5 livros infantis que não são da sua autoria, mas Tá. que você classifica assim como livros favoritos, que te marcaram de alguma forma, e por que te marcaram. Tá bom. Não tenho 5 livros, eu tenho 4 livros e um que é um montante, assim. Eu tenho... como eu aprendi a ler livros e gostar de livros depois de adulto, e muito disso, assim, engraçado, eu trabalhei com moda um bom tempo, eu tava tentando entender por que eu gosto de muito livro de fora. Mas a gente olha muito pra coisa lá fora, internacional, e eu lembro de olhar comportamento e ver muitas coisas de fazer muita coleção infantil, peças de roupa, e estava muito relacionado ao que as crianças estavam lendo. E eu olhava para essas capas de livro e falava, mas que livro é esse? E aí isso começou eram clássicos de fora, e eu comecei a trazer isso para cá. Então eu acabei me interessando muito por literatura internacional, e depois fui conhecendo muita coisa daqui, assim. E acho que a minha literatura pega muita coisa internacional, ainda um pouco tipo de humor, assim. E não é uma coisa que é melhor ou pior, é só faz parte de mim. Mas um dos livros que eu gosto muito lá em casa, ele se chama Odariz. Odariz, ele é um livro que, na verdade, se chama O Nariz. Ah, sim, conheço. Muito bom, sim. Que o texto, ele é lido como se você tivesse gripado. É sensacional. E a ilustração, ela é minimalista e incrível. Então ele tem um humor muito bobo, assim, muito, muito inocente, que eu leio, me divirto, e eu leio com os meus filhos, e a gente ri das mesmas piadas sempre. Assim. Maravilhoso. É isso, sabe? O Dariz é um deles. O outro livro que eu gosto muito, e quem me apresentou foi o Renato Morricone. Ele falava desse livro, eu não gostava do livro por conta da capa, eu achava a capa muito feia. Mas depois de ler o livro e de ler as ilustrações internas, eu me apaixonei pela capa também, que é o do Leocádio, o Leão que Mandava Bala, sim. do Shel Silverstein. E eu gostava já do Shel Silverstein pelos outros livros, especialmente pela Árvore Generosa, que eu gosto muito do livro, eu acho ele muito bonito. Também. Muito bonito. Eu já ouvi críticas e tal, mas eu acho ele um livro muito, muito lindo. Mas o Leocádio é o tipo de humor que eu gostaria de ter escrito o livro, assim. Perfeito. Sabe? E eu acho que tem muito a ver com o Morricone também, assim, o Morricone tem essa linha também, e eu acho que ele... Eu não sei, e o Leocádio tem muito texto. Muito, sim. As ilustrações brilhantes. Mas é isso, eu acho que eu conecto muito com meus filhos lendo com eles, assim, a gente rindo, assim, cara, como é bobo isso aqui. Mas é muito legal, é muito emocionante e tal, assim, Sim. Eu gosto demais. Criativo. E aí um cara que me levou muito pra literatura, que é extremamente criativo, que é o Roald Dahl, né? Aí eu tive que escolher um dos livros dele, né? Perfeito. Qual que é o seu favorito? Então, Curiosa. é difícil de ter... Eu gosto da Matilda, eu gosto muito do Sr. Raposo. Sim, é muito né? bom. Recentemente eu li o Sr. Raposo com os meninos lá em casa de novo. Mas acho que a Fantástica Fábrica de Chocolate, acho que ela é mais mágica. Ela é genial, né? Genial. Ela tem uma conexão com o chocolate, que é... Quem que nunca quis pular naquele rio de chocolate, né? Do filme, sabe? Sim. Então, acho que o Roald Dahl tem disso, assim. Eu acho que tudo dele pra mim é genial. Genial. Mas eu pontuo com a Fantástica Fábrica. Sim. E ele é um dos que não tem nenhum problema com essa história de vai ter moral, o que eu vou ensinar para as crianças? Pelo contrário. Ele... E trata a criança como um ser inteligente, Exato. que vai saber filtrar o que precisa filtrar. Exato. E acho que tem essa coisa do humor inglês ali que trata todo mundo. Todo mundo é capaz de entender isso aqui, Sim. sabe? Sim. Tem um livro que eu gosto muito, que eu não achei ele no Brasil, que ele chama Unfortunately.
Ah, é muito bom. Você conhece esse Conheço. Que vai acontecendo uma série de eventos. Felizmente, infelizmente. E eu acho que ele muito publicou bom. no Brasil uma época, Kozak, talvez muitos anos é? atrás. Acho, não tenho certeza. Tá. Mas depois não tá mais... Tá aí, é uma dica para as eu tenho em editoras. inglês. Eu acho ele muito bom. É genial. Pouco texto. Sim. Ilustrações, assim, que eu nem acho as melhores ilustrações, mas aí conecta muito com ilustração vintage e tal, que eu acho que eu gosto demais. Mas eu acho genial. Acho genial. bonito, acho, assim, ele é muito amarrado, muito bem amarrado. O início do livro com o final do livro. E as crianças ficam assim, né, vidradas no que vai acontecer. É muito bom. Assim, tem uma cena que ele tá caindo, que ele cai, infelizmente ele vai cair no lugar, mas ele passa, mas ele passou de outro lugar, foi para outro lugar. Você tem que muito bom, é muito sabe? bom. É muito bom. E aí assim, eu tenho muito humor internacional, assim, eu gosto muito, mas aí eu venho pro Brasil, assim, meu último livro são vários autores, assim, que eu gosto muito. O Lolo e a Blandina, assim, os livros do Pum eu acho demais. Eu tenho um livro que eu gosto muito, que é um livro até triste, mas eu acho ele tão bem escrito, que é o livro do Ernesto. Eu acho, assim, que ele é... Cara, tem um livro com um nó. É um soquinho no estômago, assim, sim. Como é que esses dois, que eles são capazes de fazer umas coisas tão escrachadas, eles são capazes de escrever isso? Sim, profundas, sim. Sabe? E aí eu preciso citar o Willan, que o Willan, assim, os livros do Willan, as histórias que eu escrevi com ele, assim, tem de humor que eu aprendi muito, assim, acho um pouco da escola do Willan, assim, da gente conviver muito, dele rir de muita coisa boba, tal, das referências dele, sabe? Aprendi ali muita coisa com ele, assim, e é uma pessoa que eu sou muito grato. Do Morricone. O Morricone também, assim, tem o tipo de humor que eu gosto, sabe? Qual o seu favorito dele? Eu tenho do Bárbaro, que eu acho demais. Pra mim é o número 1. Mas eu tenho da Planta muito bom também. Comilona, sim. Que eu acho assim. Eu vejo ele rindo ali naquela. Sim. Ele é muito bom, assim, sabe? Maravilhoso. São os meus prediletos, assim. Aí eu tenho umas coisas meio assim que é do coração. O Odilon tem umas coisas que eu gosto demais, assim, que. Um cara que me ganhou pelo coração, né? O Pedro e Lua, do Odilon, pra mim é um livro muito especial. É muito profundo, muitas camadas. Eu tô usando uns 15 livros aqui já, mas é difícil, sabe? Sim, muito difícil. É difícil. Não, quando me pedem uma lista curta de livros favoritos, é a coisa mais difícil do mundo. E assim, aí amanhã, se me perguntar, os livros serão diferentes, entendeu? Que a gente vai mudando, os filhos vão crescendo também, então a gente vai tendo novos momentos com eles. Tem muita coisa. É difícil pontuar 5, assim, mas eu gosto. Eu gosto dos livros, o Tino Freitas tem um tipo de poética, no jeito de escrever, mas que é uma poética popular, e eu acho assim, e quando o Tino escreve, eu falo assim, olha, eu acho que eu sou capaz de escrever também assim, sabe? Aí quando eu vou escrever, eu falo, não sei escrever desse jeito, mas ele é muito bom, e não só no escrever, mas no ler, no falar. Tem gente muito boa. Maravilhoso. Passei do 5. Não tem problema nenhum, adorei, muito obrigada por compartilhar conosco essa lista linda. E obrigada por estar aqui comigo hoje. Foi um prazer enorme conversar com você. Obrigado. E saúde e prosperidade para esse podcast. Muito legal. Muito obrigada.